Olá, hoje iremos falar sobre o conflito da Ucrânia e com a Rússia, onde esses dois países não sabem conversar e resolvem criar guerras para prejudicar aqueles que não tem nada a ver com essa guerra. Esse conflito começa lá na era medieval, onde no século X, em 988, teve o conflito desses dois com um cara chamado Vladimir, que era um príncipe que resolveu dominar uma área que chama Ruzhkez, que atualmente se tornou capital da Ucrânia hoje em dia. A palavra Rus antigamente era descrita como escrocracia dos povos exilados. Palavrinha difícil, não vai falar direito. E com essa palavra começou a ficar significada como do povo, e com isso acabou nascendo a Rússia, junto com a Bielorrússia e a Ucrânia. E a Ucrânia, metade do seu povo é 50% russa, e com isso, não só essa população de 50% não se acha ucraniana, mas também fez que o presidente Putin começou a reconhecer a independência da Ucrânia da maioria da Rússia. Já a partir da guerra, a Rússia queria muito o domínio da parte da Crimeia, que é um laguinho deles lá, que na verdade nem é um laguinho, é um lagão. E esse lago podia dar muita estratégia a eles ao Mar Negro, já que ele tem acesso ao Mar Mediterrâneo e do Mediterrâneo ao Oceano Atlântico e o Pacífico, já que ele tem um canal bem pequenininho que dá para passar. E com isso, no século X e século XIX, teve vários conflitos para ver quem conseguia o domínio da Crimeia. Nesse meio tempo de guerra, podemos dizer que a Rússia conseguiu pegar temporariamente a Crimeia para ela. Só que depois da guerra, com os conflitos passando, a Ucrânia conseguiu ficar com a Crimeia, junto com acordos entre os dois países sobre o repasse de equipamentos militares. Mas quando esse acordo parou de ser feito entre os dois países, em 2014, a Rússia resolveu invadir a Crimeia. Mas o motivo da Crimeia ser tão importante para a Rússia é porque a Crimeia, se eu não me engano, ela não congela nos dias de frio, já que na Rússia é normal os mares da Rússia congelarem. Junto também que eles são os maiores produtores de gás e petróleo, que eles distribuem na Europa. Só que porém, para distribuir, os dutos que fazem essa ligação até a Rússia passam pela Ucrânia. E com isso, se a Ucrânia tiver poder, eles podem parar de passar. E isso poderia prejudicar muito a Rússia. Outro conflito que também eles têm é sobre a OTAN, que foi criada nos Estados Unidos. E a OTAN foi criada lá na época da Guerra Fria em prol de prevenir alguma guerra entre da União Soviética e defender os países membros de uma possível guerra que pode acontecer. E tá tudo bem, a União também quer defender os seus aliados, essas coisas. Só que existe um problema. A OTAN foi criada na Guerra Fria em prol de prevenir. E até hoje ela existe ainda. Tipo, a Guerra Fria acabou faz muito tempo e os seus membros continuam crescendo ao longo do tempo. E a Rússia acredita que a OTAN é um exército americano formado pelos países da OTAN. E outro problema também é a Ucrânia querendo se juntar à OTAN. Que isso levaria, literalmente, os Estados Unidos estar literalmente de frente à Rússia. Isso seria muito problema para a Rússia em si. O Putin até deu um exemplo que se, o exército da Rússia colocasse seus mísseis no México, como que realmente os Estados Unidos iam reagir a isso. Esse foi o exemplo que ele deu. E também com a invasão da Ucrânia, países como a Finlândia e Suécia estavam pensando em entrar na OTAN. Só que o Putin começou a ameaçar esses países. No final das contas, a gente não sabe exatamente como esse conflito vai acabar e como ele pode prejudicar mais pessoas que infelizmente vão se meter nessa história sem terem nada a ver com esses conflitos que elas nem deveriam estar envolvidas. Não dá pra saber quem tem razão nessa guerra, já que a Rússia acredita que tem exércitos entre as pessoas que moram lá, enquanto a Ucrânia fala que eles não hesitam em atacar. E também mostra que talvez a Rússia já estava preparando essa guerra há muito tempo, já estava com esse pensamento de invadir a Ucrânia faz muito tempo. Já o Ocidente, que ele tenta impedir que essa guerra aconteça, fazendo sanções para poder mostrar que essa guerra não vai levar muita coisa não à Rússia. Mas pelo que podemos ver, parece que essas sanções não adiantam muito e parece que a ideia da Rússia é continuar com essa guerra até eles conseguirem ganhar ou a Ucrânia ganhar essa guerra. No final é isso, não dá pra saber quem tá certo nessa história e o jeito é esperar pra ver o que vai acontecer daqui nos próximos anos.